Aí, beleza. Vamos começar então. Aula de anatomia craniana, segunda aula que a gente vai ministrar aqui para a Liga de Odontologia Forense. A primeira aula foi a respeito da anatomia dos ossos. Essa aula vai ser a respeito da anatomia muscular, a vascularização e a inervação das áreas de interesse, né? Principalmente para a prática clínica. Bom, os tópicos da aula vão ser os seguintes. Na área da miologia, nós vamos abordar os músculos da mímica e da expressão facial, por conta de serem os músculos mais superficiais do tegumento da face, e os músculos da mastigação, por conta da sua ação e por conta da sua prática clínica enquanto cirurgião dentista, que você vai lidar com esses músculos simplesmente para o paciente abrir a boca ou quando ele relatar alguma queixa. Ah, em relação à angiologia, nós vamos estudar os principais ramos da artéria carótida externa e vamos estudar também os ramos da artéria maxilar para a vascularização dos tecidos mais profundos da face. Eu quero que vocês saiam da aula hoje entendendo bem da onde que vem a irrigação dos tecidos da face, tá? E na neurologia, a gente vai estudar a respeito do nervo trigêmeo e do nervo facial. Eu resolvi não trazer todos os 12 pares cranianos, até porque eu não incluí muito da língua na aula, tá certo? Vamos lá. Começando com os limites da face, a gente começa pela divisão da margem superior da órbita óssea, passando pela margem lateral da órbita óssea, passando também aqui pelo arco zigomático, pelo póreo, aqui no meato acústico externo, pelo processo mastoide, indo até o osso occipital, lá na protuberância occipital externa. Essa aqui é o limite da face em relação ao couro cabeludo, nos tecidos tegumentares da face, na tela de tecido conjuntivo, fáscia e tecido conjuntivo. E são tecidos conjuntivos frouxos, a fáscia e o tecido conjuntivo denso, da onde vão correr os grandes vasos na face. Bom, começando pelos músculos da mímica, são através deles que a gente vai expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? São músculos estriados, esqueléticos, mas eles são do tipo cutâneo, eles não são é, tradicionais como a gente conhece, os músculos estriados. Eles se inserem na pele. E eles são divididos em 3 grupos, basicamente. Começando pelos músculos do couro cabeludo, a gente tem numa vista frontal, posterior e lateral os seguintes músculos. O músculo epicrânico, que temos aqui 2 ventres, o ventre frontal e o ventre occipital, ok? Eles vão se inserir no ventre frontal, ele vai se inserir no arco supraciliar, ele vai ter como origem, na verdade, e vai se inserir na galha aponeurótica do músculo epicrânico. Posteriormente, a porção occipital desse ventre muscular vai se inserir nas linhas nucais superiores, vai se originar, perdão, e vai se inserir na galha epicrânica, assim como o ventre frontal. Lateralmente, a gente vai ter os músculos auriculares, o auricular superior, anterior e posterior. Lembrando novamente, superior em cima, anterior na frente e posterior atrás, ok? A orelha, como está mais em minha direção, está lateralizada, e o músculo, como está mais para trás, mais para o meio da face, está medial em relação à orelha, ok? Só relembrando.
Beleza, os movimentos desses músculos, eles são bem poucos ou mínimos, quase nenhum, tá? Porque eles são músculos bem rudimentares, ok? Aqui na porção ventral, na porção frontal, nós temos já uma movimentação mais clara e nítida, principalmente em situações de espanto, né, de surpresa, né, em que há corrugação desse músculo formando essas linhas horizontais na região da fronte. Tudo bem? Passando então adiante, nós temos os músculos da boca, lábios e bochecha, começando pelo músculo bucinador. O músculo bucinador, ele representa os músculos da bochecha, ok? E ele vai ter como origem a ráfide ptérigo-mandibular, aqui, ok? E ele vai se inserir na mandíbula e no ângulo da boca. Ele tem uma importante ação na contenção da distensão. Ou seja, quando a gente assopra, essa distensão, essa distensão, ela é realizada pelo músculo bucinador. E ele é tido como um músculo auxiliar da mastigação, embora seja classificado como um músculo da mímica, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E nessa vista frontal, começando aqui pelos músculos relacionados ao lábio superior, nós temos aqui então o músculo levantador da asa do nariz e do lábio superior, tá? Ele é bem fininho, tá? Bem delgado, correndo aqui lateralmente na porção externa do nariz, tá? Ele tem como origem o osso da maxila, bem aqui próximo ao processo frontal, este osso aqui, tá? E ele vai se inserir no músculo orbicular da boca, ou no lábio superior, ok? Mais lateralmente, nós temos o músculo levantador do lábio superior, aqui, nessa região. Ele é um músculo triangular e ele tem como origem o arco infraciliar, ou margem infraorbitária, aqui da maxila. E ele vai se inserir também no lábio superior. Tudo bem? Mais lateralmente, nós temos também o músculo zigomático menor. Ele tem origem aqui na face lateral do osso zigomático, este osso, e ele vai se inserir também no lábio superior. O zigomático maior, a mesma origem, na porção lateral do osso zigomático, e ele vai se inserir também na região de lábio superior, ok? Internamente aqui, ou seja, numa região mais profunda nesta região, olhando deste ângulo, neste lado, nós temos o músculo levantador do ângulo da boca. Ele tem aqui a sua origem próximo ao processo zigomático da maxila e da crista zigomática da maxila, e ele vai se inserir no ângulo da boca, bilateralmente, ok? O músculo bucinador, como a gente já conversou antes, tá? O músculo risório. O músculo risório ele é um pouco mais particular, porque ele é um músculo bem pequenininho e ele tem como origem a pele. A pele que recobre a região parotídea aqui, tá? E aí ele vai se inserir na região do ângulo da boca. Então, esses músculos que eles se inserem no ângulo da boca, o levantador, o risório e até algumas fibras do zigomático maior, são responsáveis pelo movimento de tracionamento do ângulo da boca, tá? Enquanto que os outros já descritos, eles vão ser levantadores, vão levantar o lábio superior. Partindo agora para os músculos da parte inferior, nós temos o músculo depressor
do ângulo da boca, aqui, mais medialmente, ou seja, mais ao meio, nós temos o músculo depressor do lábio inferior e mais profundamente nós temos o músculo mentual, ok? Cabe destacar aqui que nós temos também mais um músculo da mastigação, mas ele é o único músculo da expressão facial que não está no rosto, está no pescoço, que é o músculo do platisma, e vai até a clavícula, cobrindo toda a região cervical, tá certo? Então, numa expressão de sorriso, os principais músculos que vão agir serão os músculos levantadores do lábio superior e os músculos levantadores do ângulo da boca, ok? Ah, e aqui nós temos um músculo que não é bilateral, tá? Que é o músculo depressor do septo nasal. Ele vai abaixar a parte membranosa do seio nasal, nesse movimento assim, ok? Bom, e a terceira parte desses músculos da mímica são os músculos da abertura da órbita e do nariz externo. Bom, o músculo da órbita, o músculo orbicular do olho, né, mais precisamente dizendo, ele, assim como o músculo orbicular da boca, que eu esqueci de dizer, são músculos esfinctéricos, ok? São músculos que têm a capacidade de abertura e fechamento. Só que não é toda a porção muscular deste músculo que vai ter essa ação. Numa reação de reflexo e tudo mais, essa porção orbital, né, que esse músculo é dividido em duas partes, tá? A porção orbital e a porção palpebral, mais interna aqui. A porção orbital, ela tem características esfinctéricas, mas a porção palpebral nem tanto. Ela é mais responsável pelo movimento de piscar, ok? E a porção medial aqui, ela também consegue contrair o saco lacrimal para a lágrima sair da cavidade da conjuntiva, tá? Nós temos também um músculo nasal transverso, bilateralmente, e ele é dividido em duas partes, na porção do dorso do nariz, não, e ele tem uma porção bem pequenininha, uma porção alar aqui, que também é desse músculo. Essa porção transversa, ela é responsável pela abertura das narinas, e a porção alar, ela é responsável pelo fechamento das narinas, tá certo? Internamente ao músculo orbicular do olho, nós temos os músculos corrugadores do supercílio, em que eles têm origem na margem supraciliar e vão se inserir na pele, nessa região da glabela aqui, ok? Então, quando ele contrai, ele aproxima medialmente, ou seja, vai aproximar a porção mais lateral para a porção mais medial, de fora para dentro. Uma expressão de cerrar as sobrancelhas. Nisso, na expressão, vai formar as linhas verticais da expressão, ok? E, para encerrar, nós temos o músculo prócero. Ele é um músculo triangular, tá? Ele tem origem na aponeurose do músculo do ventre frontal, desse músculo frontal, ok? E ele vai se inserir na aponeurose do músculo dorsal transverso, tá certo? Quando ele contrai, ele é responsável pelas marcas horizontais de expressão, ok? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Bom, vamos para os músculos da mastigação. Eu sei que está todo mundo careca de saber,
mas é importante a gente revisar essa parte muscular para a gente entender com consistência a parte da irrigação e da vascularização. Porque se a gente não conseguir entender com solidez a parte muscular, a gente não vai ter solidez para entender a parte dos vasos, ok? Então, passando aqui, reforçando para quem já está mais para frente na faculdade e reforçando também para quem está no começo da faculdade, nós temos os músculos auxiliares da mastigação e os músculos da mastigação propriamente ditos. Começando pelo músculo temporal, os músculos auxiliares eu já descrevi nos músculos da mímica, ok? Começando pelo músculo temporal, ele vai ter sua origem na linha temporal inferior e ele vai ter a sua aponeurose com origem na linha temporal superior, ok? Com isso, ele tem algumas fibras também que se inserem na aponeurose dele, tá? Mas, via de regra, ele tem a inserção dele todinha na linha temporal inferior. Lembra aquelas linhas do osso frontal com parietal? São essas. Ele é dividido em 3 partes. Ele tem a parte anterior, a parte mediana e a parte posterior. A parte posterior ela tem menos participação na mastigação em relação à mediana e à anterior, tá? E ele vai se inserir no processo coronoide da mandíbula, que está aqui mais internalizado, atrás, escondido, atrás do masseter, tá? O masseter ele tem a origem dele no ângulo da mandíbula e vai se inserir em toda essa região de processo maxilar, processo zigomático do osso da maxila e o comecinho do arco zigomático, tá? Formando esses tendões aqui. Nessa região aqui, mais exteriormente falando, né, temos a glândula parótida, a maior glândula salivar que nós temos. E aqui, ó, tá o ducto parotídeo, tá? Que vai desembocar ali na altura do segundo molar, entrando aqui pelo bucinador, tá? Beleza, então o masseter ele tem esse ventre principal e ele tem um ventre mais interiorizado aqui, ó. Tá vendo? Para fortalecer alguns tipos de movimentos. Tirando o masseter da frente, a gente consegue ver a inserção do músculo temporal aqui no processo coronoide. E a gente já começa a observar um pouquinho do músculo pterygoideu lateral. Vamos olhar ele mais de perto. Então, o músculo pterygoideu lateral, ele vai ter a sua inserção aqui no disco articular e na cápsula articular, principalmente aqui o ventre superior. E ele é dividido em dois, né? O ventre superior e o ventre inferior. E o pterygoideu medial, que ele tem a origem dele aqui no ângulo da mandíbula, só que na parte de dentro do ângulo, né? Mais medialmente, falando em relação ao masseter. E ele vai se inserir lá na lâmina lateral do senoide. A gente já vai ver. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó, bonitinho, ó. Pterygoideu medial. E ele se insere aqui na região do ângulo da mandíbula, internamente, e vai se inserir aqui na face lateral da lâmina medial, do processo pterigoide do osso esfenoide, tá? Então aqui são as coanas acústicas, aqui já é o começo das coanas e tudo mais. A inserção do músculo pterigoideu lateral e algumas outras estruturas que a gente já vai ver para frente, tá? Ok? Bom, vascularização. A vascularização, ela vai se dar na região da cabeça pela artéria carótida, ok? A carótida, antes de ela se dividir, ela é a carótida comum ou a carótida primitiva. Na altura do pomo de Adão, ou na protuberância faríngea,
ela se bifurca, ela tem uma divisão. E ela vai se dividir em artéria carótida externa e artéria carótida interna. A artéria carótida interna, ela não vai ramificar nessa porção cervical, nessa região do pescoço, nem aqui na região mais alta da face. Ela vai direto entrar na base do crânio e vai lá para o polígono de Willis, lá no círculo arterial cerebral. Só que ela tem uma terminação que vai se dar aqui. A gente já vai chegar lá, tá? Vamos se preocupar agora com a carótida externa, tá? A carótida externa é essa daqui, tá? Então, na altura do pomo de Adão, dividiu a carótida comum e dividiu em externa e interna, ok? A carótida comum, ela vem lá da região torácica, tá? Então, esse sangue do lado esquerdo, ele vem do arco da aorta, e do lado direito, ele vem do plexo braquiocefálico. Subindo aqui, ela se divide igual, tá? Bilateralmente. Vou dividir a carótida na porção anterior, na porção da frente, e na porção posterior, na porção de trás, ok? Certo. Na porção anterior, da frente, nós temos 3 vasos principais, tá? O primeiro deles vai ser a artéria tireoide superior. Ela vai nutrir a região da glândula tireoide e ela também vai nutrir a região de alguns músculos cervicais, como, por exemplo, o músculo esternocleidomastoide, tá? Que se insere aqui na região do processo mastoide, tá? E tem origem lá na clavícula, tá? Fazendo todo esse contorno. Então, essa artéria vai nutrir este músculo também, tá? É ela aqui descrita. Mais superiormente, nós vamos ter aqui a artéria lingual. Ela vai percorrer mais profundamente, tá? Nós estamos começando a falar dos planos mais superficiais da face. A gente já vai entrar nos planos mais profundos, tá? Então, ela vai entrar aqui e vai nutrir alguns músculos do assoalho bucal e a parte ventral da língua, tá? Beleza. Passando então a tireoide superior e a artéria lingual, a gente vai para a artéria facial, tá? Ela tem esse trajeto sinuoso, vocês vão acompanhando aqui a bolinha azul do meu mouse, tá? E ela se superficializa aqui na região da mandíbula. Então, se você pegar aqui, ó, na frente do masseter, aperta, na frente do masseter, você consegue palpar a artéria facial, tá? E ela vai nutrir os tecidos mais superficiais da face, dentre eles os músculos da mímica. Por isso que eu fiz aquele preâmbulo nos músculos da mímica, tá? Então, a gente vai ter aqui a artéria do lábio inferior, a artéria do lábio superior, tá? Alguns pequenos outros ramos, a artéria submandibular. Repara aqui, ó, como que ela tem um íntimo contato com a glândula submandibular, tá? Aqui a gente vai ter alguns ramos ascendentes, que vão nutrir aqui parte do músculo da faringe, constritor da faringe, tá? Beleza. Artéria facial. Então, o que ela vai fazer? Vai nutrir músculos da mímica, tá? Principalmente. Ela vai percorrer aqui, medialmente, em direção lateral. Ela vai se lateralizar, ou seja, ela vai para fora e vai passar pelos tecidos tegumentares da face para nutrir os músculos da mímica, principalmente. Chegando aqui na região do nariz, ela bifurca na artéria nasal lateral, ok?
para nutrir essa porção do nariz externo. Quando ela faz essa bifurcação, a artéria facial ela vai no cartório e muda de nome. Ela vai se chamar agora artéria angular, tá? Então não esquece disso. O nariz aqui, ó, é como se fosse o cartório, vai mudar o nome da artéria facial, beleza? Aqui a gente já vai falar mais para frente. A artéria facial a gente já vai falar. Voltando para a carótida externa. Então já foi tireoide superior, artéria lingual, artéria facial, ok? Os 3 ramos anteriores, os 3 ramos da frente. Agora vamos para os 3 ramos de trás. O primeiro é o faríngeo ascendente. Ele vai subir e vai nutrir também alguns músculos constritores da faringe, tá? Nós temos também aqui, mais superiormente, a artéria occipital, nutrindo esse tecido do couro cabeludo, e a artéria auricular posterior, tá? Que também vai nutrir tecidos do couro cabeludo e alguns tecidos superficiais aqui do crânio, tá? Beleza? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Beleza. Eu só tô perguntando porque eu não tô vendo vocês, tá, gente? Beleza. Agora, já foi os 3 ramos da frente e os 3 ramos de trás. Os 3 principais, tá? Agora, continuando no caminho da carótida externa, nós temos essa bifurcação aqui, ó. Vocês conseguem ver? Essa bifurcação aqui, ela é muito importante. Ela acontece dentro da glândula tireoide, dentro da glândula parótida, não da glândula tireoide, perdão, dentro da glândula parótida, tá? Então a glândula parótida a gente já começa a observar que ela é bem importante, tá? Não só por conta da sua função de produzir saliva, mas também por conta do seu tamanho anatômico e das estruturas que tem dentro dela. Nessa porção aqui, nós temos então os 2 ramos terminais, né, da artéria carótida externa. São 2 artérias. A artéria maxilar, tá, que vai percorrer esse caminho da fossa infratemporal, ou seja, fossa, espaço, infra, abaixo, temporal, músculo temporal, tá? Em direção aqui à fossa ptérigo-palatina, tá? Que é um espaço conhecido que eu já falei na aula passada, tá? Que é a união do osso palatino, maxilar e esfenoide, tá? Tem esse espaço aqui entre eles. Beleza? A gente já vai falar dessa artéria aqui. Ela é muito importante e nutre os tecidos mais internos, mais profundos da face. E aqui no outro ramo terminal da carótida externa, nós temos a artéria temporal superficial, tá? Se tem a superficial, tem a profunda. A gente já vai falar delas. Mas, falando da superficial, a gente consegue sentir elas também se a gente colocar os nossos dedos na frente do tragus. Aqui assim. A gente consegue sentir ela pulsando, tá? A artéria temporal superficial, ela vai se ramificar também em 2 ramos. O ramo frontal e o ramo occipital, tá? Ou o ramo parietal. Nessa região de couro cabeludo, ela vai se unir, ela vai se anastomosar. É um palavrão feio para falar união de vasos, tá? Ela vai se anastomosar com a artéria carótida interna, aqui. Só que essa artéria aqui, a artéria oftálmica, ela é um importante vaso e ela é um vaso terminal da artéria interna, artéria carótida interna. Então, essa vascularização, ela vem de dentro do crânio, tá? Bom,
falamos aqui da artéria carótida externa, dos ramos anteriores, dos ramos posteriores, dos seus ramos terminais, das suas vascularizações e das suas ramificações. Chegou aqui a hora, então, da artéria angular, tá? A artéria angular, ela vai se unir, ela vai se anastomosar, tá? Com a artéria infraorbitária, tá? Com a artéria dorsal do nariz, tá? Que é um ramo da artéria oftálmica. E a artéria oftálmica tem, além da artéria dorsal do nariz, tem também a artéria supraciliar e a artéria supratroclear. Beleza? Um monte de palavrão, mas os principais são esses: artéria facial, artéria mandibular, tá? Artéria temporal superficial, artéria lingual e artéria tireoide superior, tá? Então, ó, a título de curiosidade, a artéria lingual, saindo aqui da carótida externa e vindo aqui nutrir os tecidos mais profundos aqui na língua, tanto no ventre, no assoalho bucal, quanto a parte ventral da língua, tá? Bom, então, quais são os principais vasos da face, né? Quais são os vasos mais superficiais da face, né? São eles: artéria facial. Aqui eu não mencionei anteriormente porque não estava nos desenhos, tá? Aqui não dá para ver. Mas ela é um ramo da artéria temporal superficial. Ela se chama artéria facial transversa. Então tem artéria facial transversa, que é um ramo da artéria temporal superficial. Aqui a gente tem a artéria mentual, que é um prolongamento da artéria alveolar inferior, que corre dentro do canal mandibular, que é um ramo da artéria maxilar, que a gente já vai chegar lá. Então vai gravando esses nomes: artéria maxilar, artéria facial transversa, artéria temporal superficial, tá? Temos também aqui a artéria infraorbital, a artéria oftálmica, e aí a gente já vai para as veias, tá? Então, essas são as principais vias de irrigação dos tecidos mais superficiais da face, tá? Tanto aqui também os outros ramos da artéria oftálmica, a artéria supraciliar e a artéria supratroclear. Bom, veias. Caramba, tudo isso foi só artéria. E as veias agora? Socorro, alguém me ajuda, né? Calma, gente, é um pouco mais fácil as veias, tá? Por que são mais fáceis? Porque geralmente as veias, elas são homônimas, ou seja, elas têm o mesmo nome, e são satélites, ou seja, elas percorrem um caminho muito parecido, como se fosse um satélite orbitando a artéria, tá? Bem próximo das artérias que têm o mesmo nome que elas, tá? Então a gente consegue ver então a veia facial, tá? A veia jugular interna, tá? Só que nós temos algumas particularidades das veias da face, tá? A primeira é que nós temos essa estrutura aqui, ó. Na artéria, nós temos a artéria maxilar. Nas veias, nós temos o plexo pterigoide. O plexo pterigoide é uma ramificação de vários vasos, de várias veias, tá? Que fazem comunicações que as artérias não fazem. Como, por exemplo, essa anterior aqui, ó, da veia facial para o plexico pterigoide, tá? Nós temos também esses prolongamentos, ok? Que nós não temos correspondentes arteriais, tá? E duas estruturas que eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira
é a drenagem vascular do seio cavernoso. Bem medialmente, próximo ali da linha sagital, no seio cavernoso do osso occipital. Tem uma concentração sanguínea bem grande ali, de sangue venoso, tá? Isso daqui vai capilarizar grande parte desse sangue aqui, porque essas veias, elas não possuem válvulas, elas são avalvulares, tá? Então esse sangue ele vai acabando escoando meio que com um retorno venoso, digamos assim, tá? E a principal estrutura que não possui um homônimo direto arterial é a veia retromandibular, que vai unir a veia facial, as veias labial inferior, submandibular, mentual, para um complexo unindo também a, a veia retromandibular à veia jugular interna, tá? Ah, mas tem veia jugular interna, mas cadê a externa? Já vou mostrar para vocês. Antes, eu tenho que falar para vocês o seguinte: por essas veias não possuírem válvulas, nós temos essa região na face. Essa região da face, ela é tida como o triângulo perigoso da face, porque como o aporte sanguíneo desse sangue venoso não possui um sentido único, né, para correr, infecções nessas regiões podem ser levadas facilmente pela, pelo sangue venoso, tá, para o seio cavernoso. E aí a gente vai ter um problema seríssimo de infecção, de trombose de seio cavernoso. E isso mata rápido, tal qual a angina de Ludwig nos espaços submandibulares. Ok? Beleza. Então a gente tem aqui os dois unidos, o sistema arterial e o sistema de drenagem vascular. O plexo pterigoide, sobreposto aqui à artéria maxilar, atrás do corpo da mandíbula, tá? Tá vendo que a mandíbula está cortada, seccionada, tá? Tanto a artéria quanto a veia alveolar inferior, se desembocando aqui na região mentual, tá? E aqui, ó, lembra para vocês que eu falei? Ah, mas cadê a veia jugular externa? Tá aqui, ó. É a união superior da veia retromandibular com essa veia aqui, ó, mais superior, vinda aqui do couro cabeludo, que é a veia auricular posterior, assim como tem o mesmo nome da artéria auricular posterior, tá? Tem a mesma origem aqui, mas ela vai desembocar num local diferente, tá? Aí, com essa formação dessas duas veias, nós temos a formação da veia jugular externa, que vai correr mais rente ao tecido cutâneo, tá? Bom, alguma dúvida? Antes da gente ir para a artéria maxilar? Não, Jaime, pode seguir. Só o Ramon elogiou a sua aula. Muito bom. Parabéns, Jaime, pela aula. Beleza. Para quem não Obrigado, conhece Ramon. o Ramon é membro e fundador da nossa Liga de Odontologia Forense. Muito obrigado, Ramon. Abraço. Bom, indo para a artéria maxilar, tá? A artéria maxilar, ela é a artéria mais importante para nutrir os planos profundos da face, tá? A artéria maxilar, ela é dividida em três partes, tá? A primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, tá? Aqui, ó, a gente já tem um vaso que a gente conhece muito, tá? Esse vaso aqui, ó, é a artéria alveolar inferior, tá? A gente conhece muito esse vaso, mas às vezes a gente esquece para onde ela vai. Ela vem para cá, ó.
artéria maxilar. E ela tem uma ramificação aqui, que é a artéria miloioide, que vai ali nutrir os músculos do assoalho bucal, tá? Então, antes da gente continuar, vou falar primeiro dessa primeira parte da artéria maxilar, que por estar na porção mais próxima à mandíbula, é a porção mandibular da artéria maxilar, tá? Aqui, medialmente, né? Porque aqui é uma posição mais lateralmente, né? Lembrando que aqui, ó, é região da parótida, tá? Nessa bifurcação aqui. Aqui já está encostado com os músculos da mastigação, tá? Então, eu já falei da irrigação dos músculos da mímica. Então, agora a gente está começando a irrigação dos músculos da mastigação, num plano mais profundo. Como eles estão próximos do músculo pterigoide, é a porção pterigoide da artéria maxilar, tá? E aqui, mais medialmente ainda, tá? Ou seja, mais próximo ao centro da cabeça, vindo da lateral até o centro, nós temos a porção pterigóidea da artéria maxilar, porque está aqui próximo ao espaço da fossa pterigo-palatina, tá? Perdão, é a parte pterigo-palatina, não pterigóide, pterigo-palatina, tá? Então, ó, recapitulando, porção mandibular, porção pterigóidea e porção pterigo-palatina, tá? O que a gente vai observar nesses vasos, tá? O que a gente vai enxergar nesses vasos? Inicialmente, nós vamos ter a ramificação ascendente nessa região, tá? Aqui a gente tem a artéria auricular posterior, não, a artéria auricular interna e a artéria timpânica, tá? Para nutrir ali o pavilhão auditivo. Prosseguindo, ascendente também, nós vamos ter a artéria meníngea, tá? É o maior calibre de ramos da artéria maxilar, tá? Ela vai nutrir, ela vai lá para o espaço intracraniano, tá? Vai passar aqui o forame lacerado e tal. E o ramo descendente, o ramo que desce aqui, tá? Consegue observar? É o nosso alveolar inferior, nossa artéria alveolar inferior cortada, tá? Antes de passar no forame mandibular. Então, ó, nutrição de pavilhão auditivo, nutrição de meninges e nutrição da região da mandíbula, tá? A porção mandibular. A porção pterigóidea, já aqui com os pterigóides removidos, já aqui na altura do nosso septo, nós vamos ter as artérias temporais aqui, só que elas estão, ó, a parte mais profunda do músculo temporal. Então, é a artéria temporal profunda. Ela vai nutrir a face interna do músculo temporal, tanto a anterior quanto a posterior. Aqui a gente consegue ver melhor os ramos, tá? Descendente, nós temos aqui o ramo da artéria massetérica e o ramo da artéria bucal, ambas seccionadas nessa imagem. A gente não vai conseguir visualizar e eu não consegui achar imagens minimamente decentes para mostrar para vocês, tá? Peço perdão quanto a isso. Ok? Então aqui a gente tem essas descendentes e essas ascendentes, com alguns ramos acessórios para nutrição mais profunda do temporal, tá?
Já na porção mais da fossa ptérigo-palatina, nós temos 4 vasos principais, 4 ramos principais. Nós temos aqui a artéria palatina descendente, que vai correr aqui na fossa ptérigo-palatina, vai descambar aqui no forame palatino, tá? E vai percorrer o teto da cavidade bucal, ok? Nessa região aqui também corre o nervo palatino maior, tá? Então, quando a gente for anestesiar nessa região aqui, principalmente para fazer procedimentos em molares, tá? Tomar bastante cuidado para não injetar nenhum vaso dentro da artéria, tá? É importante a gente lembrar isso e salientar isso, tá? Essa artéria palatina, ela vai ascender novamente, né? Ela vai subir novamente pelo forame incisivo, tá? E vai se ligar com alguns outros ramos que a gente já vai ver mais para frente, tá? Então, ó, primeiro ramo da porção pterigóidea, não, pterigo-palatina, perdão, da artéria maxilar, palatina descendente. Segundo ramo importante, aqui, artéria alveolar superior, que vai se dividir em anterior, média e posterior, tá? Nutrindo os dentes e a maxila nessa região mais tanto vestibularizada quanto lingualizada, tá? Assim como a nutrição do tecido dentário. E também a vascularização do seio maxilar, tá? Uma pequena parte dessa vascularização. O terceiro ramo importante da artéria maxilar nessa porção vai ser a artéria artéria infraorbitária, tá? Ela vai correr aqui inicialmente, tá? Mas nessa imagem aqui a gente consegue ver ela melhor, ó. A artéria infraorbitária, ó. Ela vem, ela passa pela incisura infraorbitária, vai ter uma porção que vai correr dentro da órbita, vai passar dentro do forame infraorbitário, vai descambar aqui na região da face, se anastomosando com artéria angular, tá? É este vaso aqui, a artéria infraorbitária. E mais medialmente, mais profundo no plano da face, a gente tem a artéria esfenopalatina, que vai correr por dentro do osso e buscar região de septo nasal, tá? Ela é a principal agente irrigadora do septo nasal e das conchas nasais, se anastomosando, se unindo com o ramo da artéria palatina que ascendeu no forame incisivo, ok? Então, recapitulando, artéria alveolar inferior, artéria massetérica, artéria bucal, artéria temporal, artéria palatina descendente, alveolar superior, anterior, média e posterior, infraorbitária e esfenopalatina, ok? Bom, todo mundo tá vivo aí? A gente vai continuar para a parte do nervo trigêmeo, tá? Um minutinho só, Jaime. Opa, Antes de tudo, muito boa sua explicação, muito didática, parabéns. obrigado. A gente está com um problema que é o tempo. Nossa, eu posso passar rapidinho pelo nervo trigêmeo, mostrar os ramos, o nervo facial e falar alguns casos? Sim, eu ia te propor, de repente, se você quiser, Hum, porque ficou muito boa sua aula sobre os vasos e necessária.
Então, de repente, eu queria te propor, você gostaria de fazer essa segunda parte na semana que vem, talvez? Você acha que Olha, ficaria muito difícil para você? por mim tudo bem, tem que saber Porque aí em relação pro pessoal que está assistindo. porque o pessoal tem aula, né? Uhum. Então, as pessoas eventualmente teriam que sair e aí perderiam uma parte tão importante que seriam os nervos agora. De repente, se a gente fizer na semana que vem, o pessoal consegue fixar também esse conteúdo e a partir para o nervo. Mas aí eu precisaria saber de você se você se incomodaria com isso. Eu não tenho problema algum quanto a isso, Lenine. Eu acredito que assim é uma aula realmente extensa, a cabeça tem Sim, muita coisa. E se a gente não for devagar, a gente vai ficar só ouvindo de um lado e saindo do outro, sem compreender bem aonde que concordo. está passando e quais são as relações. Tudo Eu bem, concordo pessoal? super tranquilo em dar a parte de nervo trigêmeo e nervo facial semana que vem. Seria uma aula mais curta, mas aí a gente discute mais alguns casos clínicos. Sim, O que que o pessoal ficaria. acha? Tudo bem, vocês topam? Ficaria um negócio bem legal pra gente também e pro Jaime que não teria que correr com a aula dele. Ah, legal então. Então vamos fazer o seguinte: semana que vem, na terça-feira, a gente faz esse encontro novamente. Jaime, por favor, agora pode continuar e finalizar a sua aula. E muito obrigado por você ter aceitado essa proposta. Imagina, Lenin, que isso. Bom, em relação ao nervo trigêmeo, eu vou deixar para a próxima aula, para a semana que vem. Eu venho aqui e converso com vocês novamente. Mas antes, eu gostaria de colocar já vocês para pensar em algumas coisas, tá? Pensando já na estrutura da artéria alveolar inferior, pensando no nervo alveolar inferior, que é bem conhecido, a gente já começa a olhar exames de imagem procurando a relação das áreas de interesse da cirurgia com áreas de tecido nobre, tá? Que vai ser o principal papo que a gente vai ter semana que vem, tá? Como planejar uma cirurgia, diminuir os riscos e como que a gente avalia a técnica e a postura de um profissional quando, por exemplo, a gente está exercendo a perícia, né? Se a gente vai tentar diferenciar se foi um acidente do risco do processo operatório, ou se foi negligência, ou se foi imprudência, ou se foi imperícia por parte do profissional, de acordo com a conduta que ele tiver em cima dos tecidos anatômicos, né, e dos acidentes ósseos. Gostaria de agradecer a atenção, espero que tenha sido uma aula proveitosa. Eu procurei explicar de uma forma bem lúdica, bem devagar, mas com consistência, para a gente compreender os músculos e a vascularização, porque o nervo é a cereja do bolo, ela vai acompanhar, na maior parte das vezes, as artérias e vão procurar os músculos, né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, essa semana. Agradeço o espaço, Lenine, e gostaria de mandar um abraço para todos os membros da Liga de Odontologia Forense. Muito obrigado, Jaime. Sensacional a sua aula e é isso mesmo. Não adianta a gente apertar num conteúdo que você preparou com tanto carinho e está aí com tanta paciência e didática explicando para a gente. Muito boa sua aula, Jaime. Parabéns de verdade mais uma vez. Muito obrigado pela sua compreensão e por disponibilizar esse tempo para a gente. Obrigado também aos participantes. A gente sabe que é apertado, né? Mas muito obrigado por vocês estarem fazendo parte disso. Essa aula será disponibilizada em breve, justamente também para vocês poderem revisar esse conteúdo de vasos, de vascularização, para a próxima aula de inervação. Vai ser super importante, vai ficar muito mais fácil de compreender a aula. Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Um grande abraço e boa sorte para os que forem prestar o processo seletivo.